Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análises psicocomportamentais da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acertos em análise, sim! E a pergunta que não quer calar, mas isso só serve para quem tem talvez mais de 40 e poucos anos. Onde você estava no dia 1º de maio de 1994? Sim, senhoras e senhores, eu lembro perfeitamente onde eu estava quando eu recebi a notícia que Ayrton Senna da Silva havia falecido numa batida, num trágico acidente lá em Imola. Eu lembro de todos os detalhes. Eu estava descendo a escada, eu morava com meus pais ainda, meu pai com uma cara branca, pálido, dizendo: "O Ayrton Senna morreu". Eu falei: "Ah, pai, como morreu?" "Não, então você não morreu." Eu falei: "Como morreu?" E aí a gente sentou e foi desdobrando ali todos os fatos. Porque, cara, eu vou contar primeiro o que eu vivi em loco. Não é porque eu vi um vídeo do YouTube, eu tenho até uma ação aí junto com a Ayrton Senna que eu vou contar pra vocês, um momento único que aconteceu entre eu e Ayrton Senna. Sim, senhoras e senhores, além de tê-lo visto aqui, porque ele vivia nessa região, mas calma lá que eu vou contar todos esses detalhes, todos esses pontos de contato que eu tive com a Ayrton Senna aqui no bairro, aqui na região, e também a Ayrton Senna me deu uma rabiada, a Ayrton Senna me fechou e eu vou contar essa história para você. Mas antes disso, lembre-se, quer aprender o que eu faço de uma maneira simples, gostosa, prazerosa? O primeiro passo é você participar da jornada do Não Minta Pra Mim. Então eu te aconselho depois a visitar nãomintapramim.com.br. Vai estar fixado aqui no primeiro comentário, vai estar nas descrições também. Vai lá, que é importantíssimo para você utilizar na tua vida, nos teus negócios, nos teus relacionamentos amorosos, nos teus relacionamentos corporativos, financeiros. Caia fora dos golpes do amor, golpes de relacionamentos abusivos, que muitas vezes pode acontecer também no mundo corporativo. Dito isso, eu quero comentar com vocês a minha história com Ayrton Senna. Ela tem partes iguais à de muitos brasileiros que viveram intensamente ali o final dos anos 80, início dos anos 90. Eu tirei carta em 88, então imagina, ele começou a ganhar, o primeiro título dele na Fórmula 1 foi em 88. Então imagina, eu respirei, eu vivi de fato a era Ayrton Senna. E foi difícil acreditar que esse cara poderia morrer, e principalmente morrer fazendo aquilo que ele fazia muito bem, que era pilotar. Para quem não sabe um pouco da história da Ayrton Senna, como eu disse, esse vídeo, além da análise, se você está preocupadíssimo em só ver análise, e que eu vou fazer uma análise, inclusive, quando ele faz uma entrevista com o Jô Soares, a análise eu acho que vai ser o ponto de coroação, porque simplesmente eu vou compartilhar com você, não se ele está mentindo ou não, mas para ter um pouco do que era Ayrton Senna através da ótica aí da linguagem silenciosa. Até porque eu nunca vi o Ayrton Senna ter vivido impropérios, tretas, difamações, exposed, qualquer coisa assim. Ele não se metia em polêmica. O máximo que aconteceu foi ali com o Piquet. E mesmo assim, provocações ali, que a mídia também gostava de ficar cutucando ali e acolá. Mas vamos lá. Eu quero análise em si. Como eu disse, um plus, um bônus. Essa aqui é uma homenagem para você entender qual era o clima de quem viveu essa época e por que marcou tanto o Ayrton Senna nos lares e até no inconsciente. Eu lembro que muitas vezes as pessoas diziam assim: eu não sabia que eu gostava tanto desse cara. Eu não sabia que esse cara era tão importante para mim, porque a gente descobriu isso exatamente quando ele falece, e a gente vê que a gente tinha uma paixão pelo Ayrton Senna, pelo automobilismo e tudo mais, mas existia um quê a mais? Existia algo a mais que unia todas as pessoas e a gente não sabia o que era. E a gente veio descobrir justamente quando teve a falta dele. Talvez eu fale sobre isso nas considerações de vida, nas considerações que a gente pode levar para a nossa vida, o quanto que muitas vezes a gente talvez não perceba quantas coisas boas estão acontecendo com a gente e a gente só vai senti-las quando falta. Mas vamos lá. Ayrton Senna nasceu em 1960 e o pai dele, o Milton, preparou, montou um kart, um mini kart, porque acho que nem tinha para o tamanho dele,
para ele correr com 4 anos, para brincar. Levava ele ali para Palmas, ele morava ali, inclusive no Jardim São Paulo. Então acho que ele andava ali na Palmas do Tremembé ou no Jardim São Paulo, eu não sei exatamente, mas tudo é muito próximo aqui. O Jardim São Paulo é aqui do lado, é um bairro acima ali de Santana. E o Tremembé é o norte ali também de Santana. E ele tinha um escritório aqui na Edson de Mello, doutor Edson de Mello, aqui do lado, onde muitas e muitas vezes eu levei a minha galera, que eu dava treinamento aqui, quando eu dava treinamento aqui na Vila Maria, para almoçar. Antes era o Caipira, ou Caipira alguma coisa, agora é outro nome, mas ele almoçava ali, porque o escritório dele era ali. Mas vamos lá. Ayrton Senna começa a correr muito cedo, muito cedo. Não tinha nenhum modelo que ele pudesse se inspirar na família, não existia alguém do esporte, né, de velocidade e tudo mais, mas o Milton curtia muito, era um cara que tinha posses e cada vez mais ele foi sendo um multiempreendedor e conseguindo ali amelhar ali uma grana e proporcionou esse esporte que não é barato para o Ayrton Senna. E o resultado disso foi que ele foi um super campeão. Então, quando ele faz o primeiro campeonato dele, quando ele tinha acho que 13 anos, isso talvez em 73, 74, ele já estreia ganhando, batendo recordes, depois ele bate vários recordes no mundo do kart, é campeão brasileiro várias vezes, campeão sul-americano, enfim, era um cara prodígio. E o que era muito interessante, que depois lá na frente, a gente descobre que, olha que interessante, né? Como os pontinhos vão se juntando. Quando muitos meninos não treinavam na chuva, porque era mais perigoso, e por conta da chuva mesmo, aquela coisa chata e tal, de ficar molhado, é onde ele continuava treinando. Ele treinou muito de kart na chuva. E isso depois fez uma diferença absurda quando ele estava lá na Fórmula 1. Ele ganha tudo que tinha para ganhar no kart, aí ele vai disputar na Europa, e você tinha que ir para a Europa para ser visto, até hoje é assim, né? Você tem que ir para a Europa para que patrocinadores mundiais, globais te enxerguem, e aí ele ganha a Fórmula Ford, ele ganha a Fórmula 3, ele ganha tudo, né? Bate recordes, a pista, né, de Silverstone era batizada até pelos repórteres ali da Europa para Silverstone, porque era Ayrton Senna da Silva, e antes ele só usava Ayrton Silva, ou Ayrton da Silva, porque era o nome final dele, né? Mas depois, por conta de marca e tudo mais, ficou mais interessante ser Ayrton Senna. Mas o nome dele era Ayrton Senna da Silva e depois acabou sendo popularizado o nome Senna, né? Então o nome dele de marca era Senna. E era um nome muito forte, né? Até a grafia era bonita ali, né? Tinha o S do Senna, aquela coisa toda. Parecia até uma chicane ali e tudo mais. Mas esse rapaz, a um momento, ele quase aborta tudo. Olha como é a vida, né? Não tinha mais grana, os patrocinadores minguaram e ele queria continuar correndo. Ele não tinha patrocínio, inclusive um que fez uma grande diferença, o Braguinha, que era um grande mecenas aí do esporte, ele patrocinou muitos. Eu acredito até por conta de contrato, dava uma grana, comprava uma parte ali como aconteceu com o Rubinho Barrichello, né? Que ele vendeu uma parte, né, do negócio dele para esse patrocinador. E o Nacional, o Banco Nacional, eu lembro que também foi um que ele não soltou de jeito nenhum, porque foi um dos primeiros ali botar grana nele. Mas teve um momento que ele estava com 20 anos, mais ou menos, ou por volta de 20 anos, ele teve que voltar para o Brasil porque não tinha mais grana. Pois é, não tinha mais grana para correr, e ele foi gerenciar uma casa aqui no Parque Novo Mundo, cara, aqui do lado, aqui ó, no Parque Novo, eu passo todo dia praticamente na frente onde era esse empório aí, essa loja de material de construção. E o Ayrton Senna, uma parte da vida dele, ele volta para gerenciar um dos negócios do pai, que era essa loja aí de material de construção no Parque Novo Mundo, cara, aqui do lado. Mas obviamente, eu não sabia que na época ele estava ali gerenciando essa loja ali no Parque Novo Mundo. Uma coisa muito legal, que quando ele vai para a Fórmula 1, ele não pega uma boa equipe, se eu não me engano, ele pega a Toleman. Cara, a Toleman era um carro ruim, até ele fala, nossa, agora eu descobri onde eu me meti. Mas mesmo assim, mesmo com um carro ruim, mesmo com uma equipe pequena, ele vai lá e incomoda, ele vai lá e marca pontos, ele vai lá e ultrapassa, né? Porra, ele correu com o Niki Lauda, entendeu? Ele correu com Nelson Piquet, que são gênios. Alain Prost, na realidade, foi um grande rival de pista, né?
E ele fazia mágicas, cara. Era impressionante ver esse cara correr, né? E virou esse hábito. O brasileiro começou a acordar cedo. Você não tem ideia. A gente botava despertador ainda mais moleque, né? Que saía na noite e tudo mais, pra ver o cara correr. E quando ele corria no Japão, a gente não fazia nada. Às vezes ia até nos barzinhos que botavam telões ali pra gente assistir, porque você queria ver o Senna correr, porque o cara dava show. Era impressionante. Às vezes ele saía lá atrás, isso desde o kart, desde a Fórmula Ford. Às vezes ele saía lá na 18ª posição e passava todo mundo. Tipo, às vezes ele conseguia 10 posições na primeira volta. Era um absurdo. Era um absurdo o que esse cara fazia. E com marcas, e com pole positions, e quebrando recordes, mas assim, numa distância absurda, né? Fazendo coisas ali, principalmente na chuva. Você via esse cara dirigir na chuva, você fala, cara, era absurdamente distante a habilidade dele. Tanto é, quando ele tava, eu não sei se era Toleman ou na Lotus, a Lotus era o carrinho preto e tal, super bonito, e ele tava lá no GP de Mônaco, né, que é um circuito de rua, eu não lembro se era Toleman ou era na Lotus, que ele ultrapassa todo mundo e pode ganhar, ele vai ganhar a corrida, e aí ele chega até ultrapassar o Alan Prost, ele ganha ali a corrida, mas depois os caras, não, mas a corrida foi cancelada por causa da chuva, tal, porque ele tava chinelando na chuva, chinelando muito, assim. E é uma coisa até que eu comentei com o Robinho, depois se vocês não viram o meu podcast pela fechadura com o Robinho, eu até comento com o Robinho, eu falo, cara, vocês fazem umas curvas que, para quem gosta de correr, é impensável, né? E fiz muita besteira nessa época, fiz muita besteira. Meninos e meninas, não façam isso nem em casa nem nas ruas, mas eu destruí alguns carros, essa que é a verdade, né? Então corria e tirava racha, enfim, e você via a dificuldade que era o que eles faziam. Você sentia, você sabia a dificuldade que é você controlar um carro, né? Não é fácil. É motor, é giro, é freio, aceleração, é entrada, saída de curva. Você tem que... Até hoje eu gosto muito, né? Eu tenho 2 motos. Eu sempre estou testando uma entrada, uma saída de curva diferente, uma aceleração, uma freagem, uma redução. Lógico, hoje com muito mais cautela, mas é gostoso você sentir que você e a máquina tem que fazer um único sistema. E os meus amigos também gostavam muito, alguns participavam até de campeonatos de arrancada, né? Enfim. E esse era o clima, cara. Então tava despontando ali um grande ícone, né? Despontando um cara que a gente já vinha, né? Eu não vivi a época do Fittipaldi, que ele ganhou as coisas dele ali nos anos 70. Eu peguei um pouco do Piquet, né? Eu lembro de festejar o Piquet sendo campeão mundial, né, de Fórmula 1, mas aquele que é onde eu tava ali com toda a flor da pele, foi o Ayrton Senna. E o momento também do país era um momento extremamente ruim. A gente vinha depois de 86 lá, e aí que foi do Sarney, aí depois tinha os fiscais do Sarney, que a inflação tava lá em cima, e a gente não tinha quem a se pegar. Era tipo, tudo era assim, era uma massa, hoje a gente entende, né, o quanto que existia uma censura, o quanto o que a imprensa coloca. Então você se sentia que brasileiro não era vagabundo, que brasileiro não sabia fazer nada, que aqui era todo mundo preguiçoso, que era o Brasil do jeitinho do Gerson, né? A lei do Gerson, né? Porque ele fez uma propaganda dizendo que sempre tinha um jeitinho para acontecer as coisas. A gente vem da política fazer o que queria, a gente não entendia de política, a gente não sabia de política. Vocês não têm ideia de quanto que as coisas... Cara, teve um confisco no plano Collor que pegou dinheiro de todo mundo. E a galera aceitou. Imagina, todo o dinheiro foi confiscado, ficando só em dinheiro de hoje, tipo 50 mil reais. Todo o dinheiro foi confiscado, devolvido por... E a gente aceitava, e a gente achava que estava tudo bem, que a política era algo inevitável, que a corrupção era algo inevitável, que tinha que ser desse jeito, e tava na hiperinflação. Então imagina, quando esse cara chega ganhando tudo em 88, 89, roubam ali o campeonato dele, 90, era hiperinflação, era uma coisa assim absurda. E a gente acreditava que o país era pobre, que o país precisava de mais e mais e mais e mais impostos, e hoje a gente vê que não é assim. Tem dinheiro, só que a corrupção acaba com tudo, né? Todo o dinheiro que você paga de impostos some pelos ralos, some na cueca, some nos conchavos, some nas emendas, some na compra de parlamentares, né? Sobe em tudo, nos orçamentos secretos, e some. E acaba, cadê o dinheiro pro básico? Não tem.
E naquela época era pior ainda. O básico era horrível, né? As estradas eram piores, o transporte, os hospitais, era pior do que hoje, mas pior vezes 10 era pior. E aparece esse cara ganhando tudo, falando de Brasil, de patriotismo, pegando a bandeira do Brasil e dando a... Cara, era muito emocionante ver o cara parando e pegando a bandeira do Brasil e correndo com a bandeira na última volta ali da apresentação e no pódio. E o cara também, como ele era um aficionado, às vezes eu lembro de uma, depois Ellen acha aí, quando ele levanta, ele não consegue levantar a taça e ele faz uma força, até que chega uma hora e levanta, e ele fez aquilo pelos brasileiros. Se eu não me engano, acho que foi até no Brasil que ele ganha, né? E ele querendo ganhar, né, para os brasileiros no Brasil, em Interlagos. E você via que era uma coisa que extrapolava o jogo, extrapolava a pontuação, era uma simbiose de tipo assim, cara, é por vocês, essa coisa aqui, eu tô me dando o máximo, mais do que tudo é por vocês. E tinha essa reciprocidade da galera assistir, e isso porque não tinha rede social, hein? Ele não tinha esse carinho de volta. Era só uma coisa quando encontrava ali, sei lá, no aeroporto, alguma coisa, mas não era essa massa que é hoje que a pessoa consegue entender o carinho popular, né? A manifestação popular, e você percebe o quanto que as pessoas estavam carentes de patriotas, de pessoas que sabe, que chegaram lá, que fizeram, que eram melhores do que os gringos, porque sempre foi plantado na nossa cabeça que a gente era o pior, a gente era terceiro mundo, a gente era cucaracha, sabe? A gente era a República das Bananas. Por quê? Porque é mais fácil você dominar o povo assim, né? Dizendo que você é pobre, que você não consegue, que se o Estado não te ajudar, você nunca vai chegar lá, que você sempre tem que ter uma ajudinha aí, porque senão você é uma vítima. E eu lembro que eu ouvi isso a vida inteira. E aí chega esses caras e não, eu consigo por mim, pelos meus méritos, eu fui lá, eu enfrentei. Eu não tinha carro bom, mas eu ganhava, eu ia pra cima, com aquilo que eu podia ter, com aquilo que eu podia. Ele tinha o pior carro, na pior equipe, e mesmo assim ganhava. Você tá entendendo? Esse era o Ayrton Senna. Esse era o Ayrton Senna. Que ele mostrava que sim, era possível você ir atrás dos seus sonhos. Ele tinha várias frases de efeito. Ele tinha, sempre quando alguma... Aí o Nuno, ele se junta ao Nuno Cobra. O Nuno Cobra também foi essencial ali pra mente do Ayrton Senna. Ele já era obstinado, mas o Nuno deu uma calma, fez ele se exercitar, fez ele correr, fez uma preparação que não existia, né, no piloto de Fórmula 1, a preparação fora do carro, né, aquela preparação de físico e mental, ele fazia ele dar um pouco mais daquilo que o corpo aguentava, então era mente e corpo, e foi muito legal, muito bacana essa simbiose do Nuno Cobra com o Ayrton Senna. Então essa coisa da cadência, do respeito pelo esporte, respeito do teu trabalho, do afinco, de sempre fazer um pouco mais, que hoje virou quase que um pecado você falar que você tem que dar o sangue, que você tem que dar um pouco mais, você tem que fazer por onde, você tem que... E detalhe, ele ia conseguir a mesma coisa, ele ia conseguir ganhar a mesma coisa que o cara da equipe dele. É lógico que daí, quando você se torna melhor e mais interessante, você vai crescer, e é assim, né? Então, tudo isso foi uma avalanche. E aí as marcas começaram a olhar para ele, e a fisionomia dele, né? Era um cara até que franzino, né? Ele não era um galã, mas também não era feio. Então ficou aquela coisa de tipo assim, cara, ele é o genro que eu queria, você tá entendendo? Ele é o irmão mais velho que eu queria, ele era o amigo que eu queria, era um cara comprometido, trabalhador, que entregava além daquilo que até... porque muitos, quando tinham problemas no carro, muitas vezes entregavam. Falou, tô sem freio. Ele chegou a ganhar a corrida sem freio. Ele chegou a ganhar a corrida só na sexta marcha. Cara, era um absurdo o que esse homem fazia. Era um absurdo. Não tinha desculpa. Tem uma frase que é atribuída a ele, eu não sei se é verdade ou não, mas norteia muito as coisas que eu faço. Ele dizia o seguinte, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi algumas vezes essa frase atribuída a ele, que é: se o carro e a pista são bons, eu ganho. Se o carro e a pista não são tão bons, eu posso ganhar. Se o carro e a pista são ruins, eu ainda assim acredito que eu posso ganhar. E, cara, essa frase praticamente ela sintetiza o que foi Ayrton Senna. E como eu disse, eu tive o privilégio, de repente, de vê-lo uma vez, entrando aqui no escritório dele. Ele tinha uma Audi cinza, uma Audi perua cinza. O irmão dele ficava muito aqui, né? Aqui, na Edson de Mello. E eu falei, cara, esse é o carro do Ayrton Senna, porque ele estava trazendo a Audi pro Brasil, aquela coisa toda. E ele entrou ali nesse escritório dele, que depois virou até a TAS, né, que era a torcida Ayrton Senna, tal, por um tempo. Hoje é uma escolinha lá.
Mas imagina, o cara morava aqui do lado, ele morava na Serra, ele morava aqui em cima, né? Já tinha morado no Jardim São Paulo, que é aqui, trabalhou aqui no Parque do Novo Mundo, almoçava muitas vezes ali, que acho que na época era o Caipira, ali na esquininha. E teve uma vez, cara, que foi muito, 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 muito doido isso, cara. E detalhe, às vezes as pessoas falavam assim, ele abasteceu aqui nos postos de combustível, né? O outro, ele veio aqui assinar contrato no cartório, ele assinava contratos ali. Então as pessoas, o Ayrton Senna esteve aqui no restaurante, o Ayrton Senna esteve aqui no cartório da Vila Maria, ele esteve aqui e as pessoas viam ele. Então imagina, um baita de um ídolo e você cruzava com o cara ali e tal, enfim. E eu tive como eu digo, não façam isso em casa, meninos e meninas. Eu até contei essa história pro Rubinho. A gente corria. Essa que é a verdade, a gente corria, não tá certo isso, né? Corria na cidade, né? Botando em risco a nós e até outras pessoas. Mas eu lembro que a gente estava subindo a serra, a gente estava ali, eu não lembro como é que chama aquela avenida do Hospital Presidente, e a gente subia muito ali para ir para a serra, e tava chovendo. E aí um amigo foi passar, e aí eu fui passar esse amigo, então imagina, tinha 3 carros já, tinha um amigo, o outro foi passar o amigo, e eu fui passar esse amigo já na contramão já. Esse aqui estava passando pelas 2 pistas, esse aqui, e é onde abre mais ali, né, a pista ali. E aí, de repente, me vem uma coisa, e a gente chegando perto da curva, né, e os 3 acelerando, tipo assim, eu não vou tirar o pé, aí me vem uma coisa cinza, que fez assim, ó, vuf, vuf. A gente falou assim, ele veio na contramão da contramão, e aí ele, zuf, e passa. Eu falei, o que era isso? E muito rápido. E na chuva. E entrou na curva, como eu falei, é impossível ter feito essa curva, cara. A gente só viu que era o Audi cinza. Aí a gente parou no... O pessoal do Tatuapé, que andava comigo, talvez eu lembre dessa cena aí. A gente parou no posto e falou, cara, era o Ayrton Senna. E a gente ria. E a gente fala, caraca, fomos rabiados pelo Ayrton Senna, caraca! E aí foi muito legal. Porque, tipo assim, a gente depois ligou uma coisa com a outra, porque logo em seguida a gente viu uma reportagem, porque eu lembro que na época a gente ficou, não era, que carro era esse, porque ele mora por aqui, e a gente fala, cara, é impossível alguém ter feito essa curva a não ser um piloto de Fórmula 1, porque era impossível. E aí depois ele aparece, aí a gente confirma, e foi muito legal, e um ligando pro outro, cara, fomos rabiados pelo Ayrton Senna, e na verdade ele me rabiou, porque eu era o último carro, ele e fez assim, eu falei, caraca. Então a gente viveu aquela época, aquele momento de Ayrton Senna, como eu disse, além de ser um grande piloto, além de ser um grande esportista, ele entregava, tinha isso também, ele sabia entregar, coisa que muitas vezes o Piquet não entregava. Ele não tinha ele era muito boca dura, então ele não tinha essa entrega que tinha o Ayrton Senna para a mídia, né? Ele fazia o fanservice, que hoje a gente sabe que é trazer essa situação de mostrar um outro lado, do bom moço. Então, para a mídia, para a televisão, para a Globo, isso era fantástico, né? Então, era uma simbiose, né? Um usou um do outro, né? As marcas, a mídia, a televisão, usou dele e ele também usava de todo aquele cenário. Ele era um cara super bonzinho, super zen. Não, o cara tudo que era possível fazer para ganhar, ele fazia. Então essa coisa de, eu sou um gentleman, eu vou andar... Cara, não, cara, era o limite da regra. Ou até a gente sabe que tem muita pirataria ali, de segredos de mecânica, de indústria, de aerodinâmica, ou alguns macetezinhos, às vezes até chegando no limite ali, ou até ultrapassando o limite das regras, porque um canibalizava os outros ali. E outra, uma coisa que até o Rubinho falou, né? Na pista você tem que ser malandro. Não é que você vai ser ruim, mas você tem que ser malandro, porque vão ser malandro com você. Na curva só cabe um carro. O Senna falava muito isso. Cara, na curva vale um carro, só cabe um carro só, e vai ser o meu. Então você tem que ter essa gana, essa vontade, sabe? Então tem momentos que você vai ser um lord, vai ser um gentleman, mas tem momentos que você vai ter que ser a testosterona de ganhar, e eu vou ganhar, custe o que custar, e é isso aí, vamos pra cima. Então o negócio era esse misto, sabe? Era esse misto do cara agressivo nas pistas, de um cara educado com as pessoas, que trazia, inclusive, um conhecimento além, né? Ele trazia essa coisa da resiliência, ele dava lições ali de inteligência emocional, de preparo, e de família. Tem um outro cara. Cara, imagina isso. O auge da Xuxa foi em 80,
final dos anos 80 e dos anos 90. Ele não começa a namorar a Xuxa. Aí ele vai no programa da Xuxa, aí foi ali que ele conhece a Xuxa, aí tem um romance com a Xuxa. Você entendeu? Cara, era muito explosivo. Aí ele foi pra escuderias boas, e aí ele ganhava. E daí a coisa ficou, né, quando ele foi pra McLaren, Honda, porra, aí o negócio, e aí ele lutava com o Alan Prost, que era da mesma equipe. Imagina, a mesma equipe, e o arqui-inimigo dele tava na mesma equipe, cara. Imagina as coisas que você tinha que esconder ali, aí os mecânicos de um não eram mecânico do outro, aí aquela coisa toda, e o preparo, acerto de carro. E aí no dia 1º de maio de 94, como eu falo, eu lembro exatamente, você lembra? Se você lembra, escreve aqui embaixo, o que você viveu com o Senna, o que você viveu do Senna, escreve aqui embaixo. E no dia 1º de maio, né, como eu disse, a gente se preparava para ver a corrida, a gente acordava mais cedo para ver a corrida, a gente ia para os barzinhos ou ia na casa de alguém para assistir a corrida à meia-noite, né, de sábado para domingo, quando eu corria no Japão. E nesse dia, o negócio estava muito, muito, muito tenso, cara, mas muito tenso, muito tenso. Primeiro o Rubinho Barrichello quase morre, né, ele quase morreu, ele teve uma batida absurda. Aí depois o Ratzenberg morre, e os caras escondem que ele morre na pista, porque era para não ter a corrida, né? Porque ele morreu, Ratzenberg morreu na pista, num acidente gravíssimo. As pessoas estavam dizendo que a pista não estava boa, a pista... Depois muita gente disse que talvez não tenha sido nem a barra de direção que tenha partido, mas sim a aerodinâmica do carro não estava suportando as ondulações do recap, né, do recapeamento ali. E a gente vê isso mesmo, né? Quando ele passa no primeiro, na parte que está recapeada, na segunda o carro soltava muita faísca e parece que ele dá um... É como se ele perdesse a aderência ali e fosse embora sem a dirigibilidade ali, sem a direção para o muro. Então tem muita gente que acredita que não foi inclusive a barra de direção, mas foi o problema do carro em relação à pista, né? Porque realmente estava muito perigosa aquela pista não estava legal. Tanto é que você vê, o Rubinho Barrichello perde aderência na curva, o Ratzenberg bate também, aí na largada um monte de carro bate, mas daí também a coisa, né, não era questão da pista. E aí na sequência ele estava com um carro ruim, que estava difícil de dirigir, palavras dele, está muito crítico o carro, está dificílimo de dirigir o carro. Nosso carro no momento tem alguns problemas que se... E aí quando ela pega assim, ele pode ter perdido uma aderência ali e ido em contra ao muro, ou uma sucessão de duas coisas ou mais, né? Pode ter sido a própria barra de direção, ou na hora de fazer enfim, né? Eu acredito muito mais na situação da pista, tanto é que depois a regra mudou, ninguém falou nada, mas naquele mesmo ano falou, olha, se você vai recapear, vai ter que começar a recapear antes, recapeia tudo, antes da curva e não sei quantos metros depois da curva, para o cara entrar e não entrar e dar esse saltinho ali e de repente perder a aderência, né? Então você vê que alguma coisa tinha, né? Porque mudou a regra, inclusive. Eles tinham que ter um espaço mínimo também, que não era exigido antes, então os caras grudavam muito e isso acabava com que fazendo essa batidinha aí, e aí pode sim perder a aderência dos pneus e tudo é uma sequência. Eu até perguntei isso pro Rubinho, mas e aí, como é que você sabe? Ele falou, Ricardo, é o motor, é a aerodinâmica, é o grip ali do pneu, é uma questão de tudo, e você testando o que você pode fazer, né? Você pode corrigir ou você vai acelerar mais. Parece que ele tenta também dar uma corrigida quando o carro sai porque na hora que ele passa, ele dá uma rabiada e parece que ele dá um contraterço e aí esse contraterço não volta mais, é tipo assim, ele dá o contraterço e o carro, depois que ele dá o contraterço, ele não consegue voltar o carro, e aí o carro começa muito parecido com a saída ali do Rubinho. No caso, o Rubinho foi de lado e ele foi de frente, né? Então foi uma sucessão de falhas, né? Uma sucessão de... E a corrida deveria ter sido também suspensa com a morte do Ayrton Senna. Então imagina, se tivesse seguido as regras e suspendido a corrida quando Ratzenberg morre, será que Ayrton Senna poderia estar vivo? A gente não sabe, né? Se será, tudo é possível, né? Mas foi uma sucessão E ele morre ali com 34 anos, né, cara? Tinha feito 34 anos naquele ano. Se eu não me engano, ele é de março de 60. E aí ele morre. De novo, com outra fatalidade também, que foi o quê? Não foi pela batida, mas por conta da barra ali da suspensão que segurava ali o pneu, o pneu desprende, inclusive, se eu não me engano, eles até mudaram depois algumas regras, que tinha que ter um cabo de aço, alguma coisa assim, eu não me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano depois teve que ter mais um artifício ali de segurança, mas a roda, ela quebra junto com essa barra e vem como uma lança, e pega, sabe aonde, cara? Eu vou mostrar no meu capacete, olha a sucessão
de fatos para que aconteça tudo isso. Foi um problema aerodinâmico, foi um problema de não ter parado, inclusive ó, assinado aqui pelo Rubinho Barrichello, hein? Tá aqui, tem uma declaração aqui, ó, para mim e com a assinatura do Rubinho. Então o que acontece? Aqui está o capacete, certo? Tá vendo a viseira aqui, ó? E esse capacete, inclusive, deixa eu mostrar como é o do... Opa! Aqui, pronto. Então tá aqui o capacete. E aí, amiguinhos, entra aqui, ó. O negócio pega aqui, pega 1 milímetro abaixo do capacete. Ele entra pela viseira, cara. E aí pegou aqui, ó. Pegou bem aqui. Tanto é que o pessoal falava, se fosse um pouquinho mais para cima, talvez tivesse amortecido, tivesse batido e tivesse desviado, porque aqueles capacetes são de fibra de carbono, né? Eles são muito resistentes e tal. Pronto, deixar aqui na cena aqui, ó. Deixar aqui vamos deixar aqui no meio, pronto. Vai ficar aqui no meio. E aí, fatalmente, entra essa lança, né, na testa dele, fura o cérebro dele, ele morre instantaneamente ali na pista. Ele tem ainda batimento cardíaco, mas o cérebro dele já não existia mais. Ayrton Senna já não existia mais ali. Foi isso. E aí, quando ele chega, cara, no Brasil, conseguem com a companhia para que ele venha na parte de passageiro mesmo, né? Tiram ali algumas cadeiras e tal, e ele viaja. Se eu não me engano, tinha até passageiros comuns, né, que obviamente foi alocados ali para ter uma passagem maior, um espaço maior para o esquife ali do caixão, né? Enfim, e ele veio e recebeu todas as homenagens, condolências e tudo mais que ele merecia. E é nesse momento, cara, que ele chega que a galera pira, cara. Pira, vão pra rua e o Brasil para. Literalmente o Brasil parou para ver o Ayrton Senna fazendo ali o percurso com o carro de bombeiro. Eu lembro dos bombeiros chorando, a galera chorando e chorando copiosamente, cara. Eu lembro que eu chorei, eu até falei, cara, a sensação que deu, e era a sensação depois que muita gente falou a mesma coisa. Eu não sabia que eu gostava tanto desse cara. Eu não sabia, até me deu uma embargada aqui, mas eu não sabia que ele representava tanto para mim. Como é que pode um desconhecido representar tanto para mim, né? Alguém que não é meu amigo, não é... E representava muito no coração de todos os brasileiros, ou pelo menos na maior parte dos brasileiros. Ayrton Senna representava várias coisas, né? O brasileiro que deu certo, o brasileiro que lutou, o brasileiro que se importava. Ele era filantropo, ele trazia uma mensagem, ele trazia uma situação ali de educacional, de inteligência emocional, de trabalho duro, árduo, trabalho além do que te pedem, além do limite, além do, sabe, que qualquer um pode chegar lá, entendeu? Desde que você trabalhe muito, né, e se esforce. E ele representava tudo isso, cara. E o patriota, né, o patriotismo desse cara, né, e a gente vê que o brasileiro é patriota. A gente vê que o brasileiro, ele é uníssono, ele gosta, né, ele é trabalhador. Eu tenho conhecido cada vez mais, eu já conhecia por conta dos meus treinamentos pelo Brasil e pelo mundo, mas cada vez mais a gente vê cada história, cara, cada história de gente trabalhadora, de gente que faz as coisas acontecerem. Assim como você, que acorda cedo, que vai para cima, que trabalha, que luta pelos seus direitos, luta pela decência, né? Luta pela ética, pela moral, luta para que o cidadão seja respeitado e tenha direitos, e não o bandido tenha mais direito de você, o bandido tenha mais condições que você. Não, é você. E a gente vê isso cada vez mais. Então eu quero aqui prestar uma homenagem com essa análise. Tem muita gente que está falando assim, nossa, mas tudo isso para fazer uma análise? Não, como eu já te disse, pequeno gafanhoto, isso aqui é uma grande homenagem para a gente comemorar aí os 30 anos, e parece que foi ontem, cara. Parece que foi ontem. E o Ayrton realmente virou um mito, cara. Ele virou alguém que transcendeu o próprio tempo. 30 anos se passaram e olha como está vivo, né? Na memória, como ele está extremamente vivo. E ainda morre fazendo aquilo que ele mais gostava, e ainda no dia 1º de maio. Ou seja, em todos os anos é feriado. No dia que Ayrton Senna morre, é feriado. Para todos sempre. Né? E ele ainda morre no auge, ele morre sendo o melhor do mundo, né? Disputando ali, pau a pau ali, as corridas. Se ele tivesse morrido ali, ele ganharia pelo menos mais umas 4 ali, e seria mais ainda um ícone. E quando você morre fazendo aquilo que você mais ama, aquilo que você se propõe, é mais impactante ainda. E ele parecia que ele era alguém da família, essa que é a verdade, né? Muita gente fala assim, o Ayrton Senna morreu na sala das pessoas. Não, o Ayrton Senna morreu no âmbito familiar daquelas pessoas, né?
parecia que ele era de casa. E era um cara que dava vontade de trocar ideia, de estar junto, enfim. Esse foi o Ayrton Senna. Caso você não tenha vivido essa época, se você viveu, escreva aqui a sua experiência. E eu quero, em homenagem aqui, fazer uma análise aqui de Ayrton Senna do Brasil. Pam, 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 pam. E essa musiquinha, inclusive, acabou pegando, né? Ficou como ícone de Ayrton Senna do Brasil. Beba água, beba muita água e taca ali play. Agora sim, taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você curte esse tipo de material, se você quer uma análise não somente de microexpressões, de corpo, mas o psicocomportamental, por que as coisas acontecem daquela maneira, de forma comportamental, de forma psíquica, aqui é o canal. E se você quer manter-se ligado a esse canal, é importantíssimo você fazer 4 passos. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Muitas pessoas estão reclamando que estão perdendo a sua inscrição. Então vai lá, inscreva-se, é grátis. Vai lá, inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Somente isso era suficiente para você receber os novos vídeos aqui do canal e os vídeos mais relevantes. Agora não, você depois de 1,5 milhão de pessoas seguindo, você precisa se tornar relevante. Ricardo, como é que eu me torno relevante? Eu me inscrevo no canal, aperto o sininho, você deve dar like nesse vídeo em todos os outros que você assistir. Faça isso agora, aproveita, pum, se inscreve, dá like e comente alguma coisa. Comente algo sobre o vídeo, comente sobre o que você viveu da Ayrton Senna, o que a Ayrton Senna representou para você. Eu não vivi essa época, mas eu vi muitas matérias, ou simplesmente digite qualquer coisa, exatamente assim, ó, qualquer coisa. Você fazendo isso algumas vezes, o algoritmo vai disponibilizar os vídeos para você em primeira mão. Vou até colocar meu óculos aqui e agora sim, vamos analisar Ayrton Senna do Brasil. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o meu fone de ouvido. Vamos lá. E ele está no Jô Soares em 89, ele ganhou 88, quase ganhou 89 por conta de uma sacanagem lá, ele não leva o título, então ele está no auge, né? Ele já está disputando ali, se eu não me engano, o segundo. Eu acho que é isso, tá? Se eu não me engano, ele já está disputando aqui o segundo campeonato dele, vamos lá. Porque ele ganhou 88, 90 e 91. Estamos aqui começando mais um Jô Soares. E por que eu deixei o Jô Soares falando? Para vocês verem o quanto que era um momento político e social que as pessoas estavam vivendo. Dá uma olhada. 11h30. Você tá sentindo as coisas assim meio paradas? Tá cheio de política, fica se coçando quando a gente tá falando em inflação. Olha lá, política, inflação. E quando não é torcedor do Botafogo, foge de tudo que é conversa sobre futebol. E brasileiro praticamente era só isso, né? Era falar de futebol, falar de samba, se esquivava da política e só sentia os resultados, né? De abandonar a política na mão dos outros, né? Acelera, rapaz. Acelera! E reflita. Nem tudo tá perdido. Ainda temos nossos campeões. Hoje, aqui, é a vez do campeão Ayrton Senna. Ele vai falar de sexo, drogas e rock'n'roll e de quebra. E era tipo assim, por que riram tudo disso? Porque ele era o arquétipo do bom moço, cara. E aí fala sexo, droga, rock and roll, ele já... Vai dar dicas de como se faz uma ultrapassagem a 300 km por hora. E ele, ó, com respiração aqui em cima, né, uma malha, né, um suéter, com uma camisa social por baixo ali. Além disso, ainda tem tempo para namorar a Xuxa. Quer mais, não? Quer melhor? Hein? E ele tá sem graça, e falaram que quando ele não conhecia as pessoas, ele ficava meio sem graça, tímido, na pista ele era um avião, era um monstro, e para os amigos era o brincalhão, era o cara que gostava de contar piada, de aprontar. Muitas pessoas contaram inúmeras das coisas, assim, das trollagens, que hoje chama trollagem, mas eram as pegadinhas que ele fazia ali com os amigos. Vamos começar agora indo para a entrevista, tá? Eu acredito, não sei, talvez a gente tenha que criar uma marca d'água, se afastar. Por quê? Porque senão cai. Então você deve ter visto lá o Jô Soares com uma marca d'água, num formato diferente, talvez até acelerado, porque se a gente não fizer isso, cai. Conteúdos originais da televisão não podem ser replicados no YouTube, a não ser pelo seu próprio dono. E a gente faz isso para conseguir. Vamos ver ele entrevistando aqui Ayrton Senna. Ele é o Papai Noel da Xuxa, o bicho papão do Piquet e o super-herói de milhares e milhares de brasileiros loucos por automobilismo. Você viu, né? Por que essa referência da Xuxa? Porque a Xuxa, cara, tava no auge absurdo dela. Tipo assim, cara, nessa época, acho que eram os dois ícones maiores do Brasil, era Ayrton Senna no esporte e a Xuxa no entretenimento, que também mexia com várias coisas ali, assim, de acontecimentos ali da televisão e de Bop e tudo mais. Ou não, na hora que ele corre, tá todo mundo lá, vidrado, assistindo. Acelera, Ayrton!
Você vê um abraço tímido, um abraço de quem não conhece a pessoa, sapatinho, reloginho com pulseirinha de couro, né? Bem final dos anos 80, início dos anos 90. Vamos lá, aqui acho que é 89, como eu falei, né? E olha que loucura, as pessoas aplaudindo de pé. Ele foi aplaudido de pé quando ele chega, não é nem quando acaba a entrevista. Ele já é aplaudido de pé quando ele chega, cara. E você vê que não existia chapinha, né? Todo mundo com o cabelo encaracolado. Cadê chapinha? Cadê o desmaia cabelo? Hein? Cadê? Não tem. Era todo mundo com o cabelinho espiafrado, né? Vamos lá. Olha as ombreiras, cara. Isso aqui era moda, cara. Ombreira. Meu Deus do céu. Jesus amado. Você usou ombreira na sua vida? Eu usei ombreira também. Vamos lá. Ó, tamborilhando ali os dedinhos, nervoso. É a chegada. O ruído que vocês ouviram não era do carro dele, era do carro do Alan Prost que tá duas voltas atrás ainda. Tentando estar. A briga com o Alan Prost, a provocação com o Piquet, lembra? Demorou mais vezes. Tá um pouco nervoso, ele fala demorou, mas veio. Você sabe que há um ano a Rita já tinha ido à sua casa contar você pra uma entrevista? Você tava Ah, Rita, essa deve ser a produtora, né? viajando, tava fora, tá sabendo disso? Você viu o cabelo é Panteras, né? Cabelo lá Panteras, assim, aquelas coisas secas, assim, pra cima, assim. Esse é os anos 80. Bom, viajando, eu vivo viajando, né? Eu vivo de uma mala em hotéis, aeroportos, pistas e carrinhos de corrida, né? Então... Aquele cabelinho era bem típico também, porque era o cabelinho das Paquita. Vamos botar o cabelinho da Paquita? Esse. Aí, ó. Cabelo Paquita. Esse aqui era o cabelo típico de quem tinha um cabelo lisinho ali, ou então, sei lá como é. Porque não tinha chapinha nessa época, né? Mas enfim, mulheres me corrijam se tinha chapinha, mas acho que não tinha não. Mas enfim, esse era o cabelo padrão das Paquita. Vamos lá. Pistas e carrinhos de corrida, né? Então, o que eu mais gosto é ficar em casa, mas é o que menos tem chance de Olha lá, o que eu gosto é ficar em casa e tal, com essa vozinha meio assim, um pouco metálica, sabe? E falando mansinho. Cara, era o arquétipo do bom moço, né, cara? E uma voz tal, sem muita testosterona, mas quando tava na pista, eu vou pra cima, eu vou dar um totozinho. Mas aqui na entrevista era um menino que falava assim, posso sair com a sua filha? Senhor Adamastor. Mas é claro que pode, leva aí a sua filha aí. Tudo bem, eu trago às 10 horas, eu tô de volta aqui com ela, tá ok? Vamos lá. Justamente disso. Mas não sabia, não. A gente, lógico, tem contato com vocês, não com você direto, né? Hoje é a primeira vez que eu tô falando com você pessoalmente. É uma voz mais aguda, né? E... Você viu, a primeira vez que eu tô falando com você, Jô Soares, tava nervosinho, Já a mão ali, ó. E falavam, e quem teve contato com o Ayrton falava que ele tinha essa timidez, né? Ele era um grande ícone mundial, mas quando ele encontrava as pessoas que ele era fã, ele dava uma retraída. E isso era fofinho, sabe? Ai, que fofinho, esse menino. Vontade de vir aqui, mas é realmente difícil a gente encontrar um tempinho que esteja livre, esteja em casa, com a cabeça no lugar pra pegar aqui no programa. Você fica, como é que hoje em dia? Mais 90% do tempo você tá viajando, né, ou não? O período que eu mais fico no Brasil é dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando não tem corridas e também poucos treinos. Mas a partir dali a gente fica viajando entre corridas. Ó, isso que é interessante. Muitas vezes a pessoa acha que o cara simplesmente chega lá, pega o carro e vai. Mas tem treinos nas pistas, treinos com o carro, treinos para acertar o carro e basicamente o ano inteiro. Você tem às vezes um mesinho lá, mas é treino direto. Vamos lá. Sempre janeiro, fevereiro, não tem vez que você tem que testar carro, Exato, tem que sair. mas é como eu disse, não tem corridas e tem menos treinos. Mesmo assim, eu tenho que fazer viagens, inclusive. Ele deve estar aqui com 28, 29 anos. Até o Japão, muitos dos treinos são no Japão, então a viagem doida, maluca, né? 12 horas de fuso horário. 29. 2 dias de viagem pra chegar, mais 2 pra voltar, quando você chega aqui você não sabe onde tá. Quanto tempo você leva pra se adaptar de novo ao fuso depois de uma viagem ao Japão? Pra mim é difícil, embora eu viaje muito é difícil. Uma viagem no Japão, sendo ir, ficar 2 dias lá e voltar, é uma semana perdida. Aconteceu isso comigo já, inclusive o pessoal do Japão, eu quero voltar em breve, Francissaca, vamos fazer o congresso no Japão. Tá acontecendo agora em Londres, então se você é de Londres, dia 7 de junho de 2024, estarei com o congresso, o 4º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, aí em Londres. Se você quiser saber mais, vai no meu Instagram, é só digitar Londres em qualquer postagem que tiver, qualquer postagem, pode estar falando do Pyong. Você escreveu Londres, eu vou te mandar todas as informações. Então você que é de Londres, 4º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, eu estarei aí presencialmente em Londres. E Japão, já palestrei no Japão, lá com o meu produtor Francissaca, e foi assim num bate e volta, eu tive que voltar rapidamente, então foi uma semana, eu fiquei 2 dias lá, então foi uma semana que eu gastei entre ir e voltar e ter ficado só 2 dias no Japão. Você acaba gastando realmente uma semana. Espero que na próxima, né, Saca, eu fique pelo menos uns 10 dias, então aguarde Japão, que a gente também vai fazer o congresso aí no Japão.
já tô botando o saca na reta. E aí ele que se vira agora para arrumar uma data legal. Vamos lá. Los Angeles, você vai daqui a Los Angeles. Já é uma diferença? Não, o fuso realmente é o grande inimigo da... E não sei se vocês percebem, o cara falando de coisas assim, que inclusive naquela época era quase impensável, assim, de você imaginar. Primeiro, você pegar um avião, era a política ali da aviação e tal, os preços eram muito caros, né? Vocês não tinham toda essa artimanha dos aplicativos que você consegue pegar locais, horários mais barato, uma competitividade maior, principalmente fazer essas pesquisas rápidas ali, de antecipação e tudo mais, era muito caro. Então você vê que ele está falando ali numa tranquilidade, sem arrogância, sem algo, sabe, snob. Vamos lá. Muita gente, principalmente piloto, tem que estar com os reflexos em ordem, com a cabeça limpa, né, na hora de ligar o carro. É um grande problema pra gente. O fuso no Japão mistura as bolas todas, não dá certo, não é problema. Olha aí, eu só ver você sentadinho lá no carro, né? Pilotando, vai, volta, ganha corrida, vai pra casa e tal. Preparo físico, hein? Pois é, não, Fácil, moleza. Qual é o tempo, quantas horas? Você vê que ele ainda tá com vergonha, ele ainda tá com gestos apaziguadores, não sabe onde botar as mãos, a postura. Horas por dia de preparo físico. Porque o piloto já não é um atleta também, tem que ter um preparo físico violento para aguentar aquilo, né? Não, é fundamental não só para o desempenho na corrida, quanto para ser... Mas isso foi uma coisa que começou muito nessa época, de você saber que além do esporte que você faz, você tinha que ter um esporte de manutenção, né? O pessoal do vôlei também, que foi nessa época, pouco antes, no 84, 85, ali, 83, 84, o pessoal do vôlei apareceu muito, cresceu muito, mostrava que não era só jogo, né? Tinha uma compensação que você tinha que fazer diferente do próprio esporte. Praticamente nessa época que foi uma explosão de... o cara, às vezes, tinha um esporte que às vezes não parecia que era algo de tensão muscular, de tônus muscular, e aí veio aparecendo muito isso, que você... Não adiantava só treinar táticas e a parte muscular do seu esporte, mas treinar toda a base que te daria aquela completude. Então a alimentação começou muito nessa época, de ter uma comida mais saudável, de ter uma comida mais balanceada, de ter um centro ali mental, espiritual, que não era só o dom, não era só a habilidade. Existia todo um processo atrás que evoluiu muito a partir dessa época aí. Vamos lá. A segurança, você tem um bom condicionamento físico, e isso eu venho fazendo desde 84, junto com o professor Nuno Cobra. Olha o Nuno Cobra que eu falei, ó. Tá vendo? Justamente na época de dezembro, janeiro, que eu fico mais no Brasil, é que eu procuro criar uma infraestrutura boa, treinando 5 dias por semana, às vezes, todas as manhãs, de 2 a 3 horas, entre uma corrida que eu faço e depois um pouco de musculação, né? E precisa muita vontade, muita energia. Mas é fundamental para manter um bom ritmo no Late Red que vai até 2. Vocês estão entendendo? Tipo assim, uma coisa muito tranquila, sem arrogância, com essa voz, como eu falo, até um pouco metálica, mais aguda do que grave, né? Uma coisa sem tanto testosterona ali, e falando com respeito e tal, e trazendo as coisas com muita naturalidade, um menino que, olha, eu faço uma vida regrada, olha, eu tô aqui 5 dias por semana, eu faço meu exercício. Isso foi cativando, cara. De novo, o Ayrton Senna não é uma peça, não é um motivo. Ele tinha tantos atributos que realmente ele era um super-herói, cara. Ele era um deus do Olimpo, sabe? E você olhava pra ele, era uma coisa meio que sobrenatural. Tanto é que o pessoal falava, era um ET pilotando, era um ET em todas aquilo que passava também. Como eu disse, a mídia tinha um controle absurdo sobre a figura das pessoas. E a mídia estava do lado dele. O mainstream estava do lado dele. Você entendeu? Então criou-se toda... Ele devia ter falhas? Devia, como qualquer pessoa. Mas poucas pessoas acho que tiveram contato com essas falhas. Se ele teve falhas, né, comportamentais ou de conduta, de moral e ética, porque... É unânime, eu nunca vi alguém... e detalhe, né? Eu lembro que tinha um amigo que tinha um sítio em Tatuí, se não me engano ele tinha um sítio em Tatuí. E nas horas vagas ele brincava do quê? De kart. Era tudo com velocidade, era kart, era moto, era jet ski, era helicóptero, tudo que esse homem estava envolvido, né? Vamos lá. 2 horas de corrida, você tem uma condição muito boa física e cabeça também. Olha lá, cabeça também, isso o Nuno trouxe essa parte. É lógico que ele tinha uma concentração absurda, é lógico que ele tinha uma gana absurda, lógico que ele tinha um toque absurdo, um transtorno obsessivo compulsivo absurdo, mas parece que o Nuno trouxe essa parte mais mensana em corpore sano, sabe? Muitas vezes o físico tá bom e a cabeça tá atrapalhada. Beba água. Tá tudo errado. Nigel Mansell, por exemplo, tem um físico bom, mas a cabeça não é. Olha o pessoal já brincando, né? Nigel Mansell, por quê? Parece que ele era muito atrapalhado, né? Criou-se uma aura que ele era um cara meio atrapalhado. E por que o Jô fala isso? Porque o Mansell tinha uma figura ali, colocaram a chancela, que ele era meio atrapalhado, era um cara meio distraído. Vamos lá.
Eu sou suspeito pra fazer comentários. Porque esse televisor, ele É suspeito que ele vive com ele ali, né? No circuito todo ali, ele vive com ele. vai pegar a taça, ele se corta, ele tropeça. É uma loucura. Ele Bate a dá cabeça. cabeçada. Mas tem muito artista também na Fórmula 1, não é só aqui não. Aí é uma brincadeira, né? Porque eles se zoavam, eles se trollavam, eles se sacaneavam constantemente, né? Porque imagina, você passa a vida inteira com os caras, é que nem eu falo com o meu pessoal aqui, eu passo mais tempo com eles do que em casa, né? Então você vai brincar com quem? Você vai se divertir com quem? Você vai... É vida, faz parte. E olha o cabelo dessa daqui, como eu falei, ó. Ninguém tem cabelo liso nessa época, hein? Olha lá. Mulherada, tô descobrindo aqui, hein? Esse cabelo lisinho, não sei não, hein? Vamos lá. Aqui também tem muito corredor. Você não faz ideia. Agora, Ayrton, por exemplo, vamos falar de algumas coisas assim que a gente vê. A curiosidade minha até, né? Aquela chuva que caiu, violenta na última corrida, você parou para trocar pneu, e de repente a gente vê que a chuva era uma cortina violenta de água. Como é que o piloto consegue enxergar através daquilo? Não enxerga. Isso é fantástico, né? O Rubinho chegou a falar isso também, que vai muita coisa pelo instinto, vai muita coisa pelo treino, que você não enxerga nada que está na tua frente. Você realmente sabe onde você está e tal, é a parte da pista que você está e é o instinto mesmo do profissional. Tem momentos que não enxerga, hein? Nessa corrida. E é legal que o Jô, você viu que o Jô tá trazendo a entrevista para ele, né? O Jô tá conseguindo fazer ele ficar mais solto, mais tranquilo, ele já tá confiando mais no Jô. O Jô era um artista também, né? Impressionante o quanto que ele... Quando ele gostava, hein? Quando ele não gostava da pessoa também, era bom, gente, essa foi a conversa, tal, 15 minutos já... Agora, o Jô gostava, sabe do quê? De pessoas que se sentissem nervosos perante ele. Isso foi uma característica que eu percebi. Se você falasse, eu tô meio nervoso, ou ele percebia que você estava meio tímido, ele te levantava. Se você chegasse com o nariz empinado e tal, ele te derrubava e falava, pessoal, foi legal aqui e tal. E aí você vê que ele tá trazendo o Ayrton Senna, valorizando e conseguindo aí pouco a pouco. Vamos lá. Corrida mesmo, em particular, a visibilidade estava muito ruim mesmo, e eu tinha um problema com a viseira do meu capacete, a sujeira da água, a sujeira que vinha, ficava na parte externa e interna da viseira e dava como se fosse uma embaçada, então eu não sabia se... Olha que loucura, né? Você a 300 km por hora, você acha que é simples, né? E é água, é poeira, é óleo, é sujeira, tudo para ajudar, além da chuva, ainda tudo ali na frente aqui, ó, da viseira aqui, ó, você não enxergando nada, né? É melhor ficar com a sujeira sem limpar ou com a viseira embaçada. E em muitos momentos eu tive muita dificuldade para me situar dentro do carro onde é que eu tava, porque dava um branco total em volta e não dava pra... Nessa hora que você acelera. Nessa hora foi, nessa hora a gente vai pelo instinto. Olha lá, vai pelo instinto, é isso mesmo. É Eu verdade. tava vendo de casa e digo assim, e eu não tô conseguindo ver o carro, né? Então o carro também não deve estar conseguindo ver a pista, não. Mas nesses momentos, quando você vem para fazer uma ultrapassagem, inclusive, E fazer uma ultrapassagem ainda, né? Você a mais de 200 km por hora, não enxergando nada, chovendo e tem que ultrapassar. entra na cortina d'água, lógico que você conhece a pista, tem uma ideia onde você está, mas você entra naquela cortina d'água e vai ter ouvido, né? Você vai ouvir o que está na tua frente e de repente tem uma noção de um lugar de tirar o pé do acelerador e frear, mais ou menos. Olha que loucura, né? Você sabe mais ou menos pelo instinto, ouvindo o barulho do carro da frente ou quem tá atrás, e você fala, cara, é aqui que eu vou entrar, é aqui que eu vou frear, é aqui que eu... Ave Maria. Mas quando chega na curva é que baixa aquela nuvem d'água, quando o carro reduz, você então baixa a nuvem e aparece o outro na frente, né? Estou eu aqui, né? Mas você passa por bons momentos. Agora, a viseira É engraçado que ele ainda tá, você vê, com gestos apaziguadores, e prende a mão, e coça. tem duas etapas de viseira. Tem uma que você tira, já tem coisa você tirar uma e jogar fora. Isso no seco, a gente coloca 2, 3 subviseiras bem fininhas, que a sujeira vem, você tira, depois fica outra, mas no molhado não pode usar, porque entra água entre uma e outra e fica um desastre. Então você não usa, você usa simplesmente a viseira normal. Porque imagina, às vezes a gente imagina que é tipo, tal, mas a 300 km por hora, imagina a água entrando a 300 km por hora, vai entrar em qualquer buraco, né? Vamos lá. E o grande problema passa a ser a viseira embaçar por dentro. E o meu carro esse ano em especial tem um problema de aerodinâmica que puxa um pouco da água, a sujeira para dentro do compartimento que eu estou sentado e ela acaba entrando por dentro do capacete e cola na viseira, né? Então Mas é só algumas horas isso. Pouca coisa toda. Moleza. Aqui não chega cheio de água ali dentro? Não. Tem escoamento, a drenagem do carro é boa. Não, então acho que também o calor que a gente produz ali dentro seca tudo. Agora, Ayrton, E você vê, aí brinca, e entra na brincadeira, e sorri. Ele tinha essa... Com o Cabrini, você vê ele brincando com o Cabrini, com o Galvão. É lógico que talvez ele tivesse algum outro desafeto, mas ele entrega. Você tá entendendo que ele entrega? E isso não era só num talk show. Isso era na hora de entrevistar. Isso era na hora de você trazer uma informação a mais. Ele entrega, ele entregava. Ele era muito bom pra mídia. Ele era muito bom pra criar matéria, pauta. E gerava essa conexão. Não era aquela coisa só, o carro tá bom, não sei o que, correndo a fã, tchau. Entendeu? E às vezes o Piquet era muito assim, né? Não sei o que, alguém fazia uma pergunta meio torta, ele era mais torto ainda. Vai te catar. É quase um doutor Pimpolho. Vai te catar aí, meu. Se lê, tira esse cara daqui, meu. E esse cara não, ele entregava e tal. E ele sabia utilizar essa outra parte do marketing, da marca e tudo mais. Gente, se vocês quiserem assistir essa entrevista, até porque esse vídeo já tá bem longo, depois eu vou deixar aqui o link aqui
embaixo para vocês assistirem também. Mas, para quem não conhecia o Ayrton Senna, mas Ayrton Senna é isso aí. Inclusive, acho que a Netflix agora, eu até botei lá lembrete para a gente assistir. Falaram que é um documentário. O Galvão falou que não gostou muito do documentário porque mostrou um Ayrton Senna muito fofinho, muito bonzinho. Ele não era assim dentro das pistas. Dentro da pista ele era um avião, era tudo ou nada. Só tem um lugar no pódio para primeiro lugar, esse lugar é meu. Então vai dar uma fechada, vai dar um totó, vai tentar criar alguma coisa ali para o carro ficar melhor. É isso aí, entendeu? Você não tem amigos ali, você não tem um coleguinha. É porrada, tiro e sapateio, entendeu? Eu não vi, obviamente, o documentário, não sei se era sobre esse que ele estava falando também, mas o Ayrton na pista ele era nervosão, né? Ele, como eu falo, ele tinha essa figura magrinha, tal, com a vozinha meio assim, né, Jô? A gente vamos brincando aí, entra água. Então ele rendia as matérias, né? Ele sabia conduzir muito bem, além de ter esse lado, como eu falei, espiritualizado. Teve um momento que ele falou que ele teve contato com Deus em Suzuka, numa curva, ele viu ali e teve um contato sagrado. Então, realmente, foi um grande homem. Foi um grande atleta, foi um grande ídolo. Sabia ser ídolo, sabia compartilhar como eu disse, os seus louros, os seus ganhos. Ele compartilhava muito com o povo brasileiro, ele fazia questão de se mostrar patriota, de se mostrar brasileiro. E, enfim, é um cara que realmente é para ser espelhado. Não tem como. É para ser espelhado em muitas facetas, em muitas oportunidades da tua vida, como profissional, como atleta, com pensamentos, em atitudes, em comportamentos. É um cara realmente a ser espelhado. E o mito é isso, né? É um comportamento, o ídolo que você fala, cara, é isso. Se deu para fazer, eu também consigo fazer. Se ele pode... E ele quebrou muitas barreiras, muitos recordes, muitas coisas impossíveis. Ele foi lá e mostrou que podia, sem ter as melhores condições, sem ter o melhor carro, sem ter a melhor pista, sem ter a melhor equipe, sem ter o melhor tempo, sem ter nada. E ele ia lá e conseguia e fazia. Então é um paralelo muito grande que a gente pode usar para a nossa vida. Por essas e por outras é que você vê que o cara realmente é eterno. Já se passaram 30 anos da morte dele, não só dos feitos dele, e as pessoas ainda se emocionam quando ouvem aquela musiquinha do tan tan tan, ou reconhecem a figura de Ayrton Senna, reconhecem o rosto dele, reconhecem as vitórias dele. E de verdade, depois que o Ayrton Senna partiu, a Fórmula 1 ficou um pouco sem graça. Ela não tinha a mesma... E foi um peso, né? Foi um peso para o Massa, foi um peso para o Rubinho Barrichello, foi um peso para o Christian, foi um peso para aqueles que lá estavam e receberam uma herança antes do tempo, né? Receberam uma herança antes do tempo, cobraram daquela geração algo que eles não estavam preparados ainda para receber. Foi uma herança muito pesada e a gente sabe no que deu, né? Porque o Senna realmente era uma coisa muito fora da curva, mas tão fora da curva que morreu. Olha, piadinha macabra, né? Mas enfim, tão fora da curva que eram pouquíssimas pessoas no mundo que poderiam chegar próximo a ele. Eu duvido que alguém poderia superar, apesar que as barreiras, o impossível estão aí para superar. Quem sabe, né, nesse exato momento não está despontando aí um grande corredor aí de automóvel aqui no Brasil e que nos dê tantas alegrias quanto deu Ayrton Senna. Vamos prestigiar os nossos atletas, vamos prestigiar os nossos campeões. Vocês não têm ideia a quantidade de campeões que estão aí sendo idolatrados pelo mundo, mas por conta da política a mídia não mostra, cara. A mídia não mostra porque são atletas que têm uma vertente à direita. Aí a mídia não quer mostrar nem os nossos atletas que não é de direita ou de esquerda, é do Brasil, como diz o Galvão Bueno, atletas do Brasil. E até no esporte começar essa briga agora de direita e esquerda, que eu acho desnecessário. Você tem que brigar na política tem que brigar mesmo, tem que polarizar, é isso aí, tem que brigar pelos direitos do povo, tem que brigar pelos direitos desse país, direito de a gente viver sem corrupção, sem isso a gente tem que se juntar para realmente lutar. Agora no esporte não, e realmente tem muitos atletas que estão sendo subjugados porque a mídia não quer mostrar os seus feitos, porque não são atletas da patotinha, não são atletas que se renderam à lacrosfera, e aí a gente nem fica sabendo, não tiveram uma base a qual a mídia queria que eles tivessem. Beleza? Então precisamos de novos ídolos, precisamos de novos atletas, de pessoas ícones
para que a gente possa espelhar nos seus resultados, nos seus rendimentos e no seu comprometimento com a riqueza desse país, com os brasileiros e com tudo aquilo que representa a pátria brasileira, que a gente é muito forte, a gente tem muita coisa, é só deixar a gente trabalhar que a gente desenvolve. Beleza, pessoal? Então, escreva aqui qual foi o momento que mais te emocionou na carreira do Ayrton Senna. Você viveu essa época? Você não viveu e está conhecendo agora? Vai ser muito legal você co-criar essa análise junto com a gente. Como eu disse, é mais uma declaração, devolver o carinho que esse cara e respeito que esse cara deu na minha vida, influenciou pra caramba a minha vida. Mas pra caramba, vocês não têm ideia o quanto eu me pego muitas vezes pensando em tudo aquilo que eu vi esse cara entregar, e eu acho que coisas boas têm que ser copiadas mesmo, coisas boas têm que servir para inspiração, e esse é o meu momento de agradecimento. Beba água, beba muita água, e lembre-se, quer aprender mais? Não minta pra mim.com.br. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.